Olá, e venho através dessa oportunidade compartilhar com vocês uma história o qual ouvi alguns anos atrás, que foi a mim confiada por um companheiro de serviço, hoje já aposentado há mais de 10 anos. Sou militar estadual aqui do Paraná e tive durante esses 15 anos de serviço prestados à comunidade de trabalhar com profissionais que muito me ensinaram e compartilharam seus conhecimentos e experiências. Certa feita, no ano de 1983, esse velho policial, hoje aposentado, havia iniciado a sua carreira e foi designado a trabalhar em uma pequena cidade do interior. Essa cidade possui 2 distritos e uma população estimada de 15 mil habitantes. Uma cidade muito pacata e que quase não havia crimes nem violência. No máximo, um animal que sumia da propriedade ou era abatido e esquartejado no pasto mesmo pelos ladrões, que roubavam sua carne. As escalas de serviços eram sempre de um policial sozinho durante o dia e 2 durante a noite. E em uma tarde de sábado, chegou uma ligação de um telefone público orelhão do distrito, o qual havia uma venda e o proprietário servia aos cortadores de cana que lá frequentavam algumas bebidas e que nesta data houve uma briga onde um dos envolvidos havia ameaçado o outro de morte na posse de uma faca. O dono do bar, que era o solicitante da ocorrência. Então, ao final dessa tarde, quando o reforço chegou, os 2 policiais foram com a viatura até este estabelecimento e lá entraram em contato com o dono do bar. Então mesmo informou que os envolvidos já haviam ido embora. Ele estava inclusive terminando de arrumar as cadeiras e mesas que haviam sido derrubadas e queria logo fechar seu estabelecimento. Como ainda não havia anoitecido, os policiais colheram as informações dos 2 envolvidos e que eram cortadores de cana de uma fazenda próxima. O dono do estabelecimento conseguiu, na hora da briga, fazer com que os homens não se matassem. Porém, um deles olhou com muita raiva para o dono do bar e quando mesmo pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais a seu comércio, ele ainda sentiu-se ameaçado quando o homem, ainda com a faca em punho, lhe falou: "Ainda essa noite eu vou voltar e me vingar de toda a sua família." Mas como ele estava embriagado, o dono do bar nem precisou fazer força para expulsar aquele homem, pois o mesmo se retirou indo a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e resolveram ir até a fazenda, a fim de identificar e qualificar ao menos um desses envolvidos, no caso, de preferência o autor da ameaça, narrada pelo comerciante. Ao se dirigirem ao local com a viatura, com destino à fazenda de cana, o qual ficava a alguns quilômetros, um dos pneus acabou estourando e eles ficaram para remendar o pneu ali mesmo, e acabou anoitecendo, e aquela noite era de lua cheia. Eles então chegaram à fazenda de noite já e conversaram com o caseiro, e o mesmo informou que ambos os homens haviam sido mandados embora e que eles haviam deixado o alojamento da fazenda e tomado rumos ignorados, e que já haviam outras ocasiões com problemas durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, após retornarem da fazenda, resolveram passar na casa do dono do estabelecimento, o qual era do lado de sua mercearia, e havia uma grande porta de madeira, o qual dava acesso à garagem, e eles resolveram montar guarda por algumas horas ali, próximo ao estabelecimento, para que o comerciante com sua família pudesse ficar mais tranquilos se caso o homem voltasse. Então, o dono do estabelecimento lhe serviu café e ambos os militares ficaram no interior da viatura. Por enquanto, as horas iam passando e já se aproximava da meia-noite. Foi então
que começou a chover, uma chuva fina, acompanhada de ventos frios, e depois de um tempo, um dos militares acabou adormecendo do lado de seu companheiro e acordou com um rosnado muito alto, aparentemente de um cão, que vinha por trás da viatura e foi direto à porta do estabelecimento. E, por estar escuro, eles não conseguiram ver o que era aquilo. Então, acenderam os faróis da viatura e puderam enxergar uma criatura bem maior que um cachorro, que tinha a altura de um bezerro, mas com um tronco mais comprido, pernas curtas, braços longos, e os olhos daquele bicho eram vermelhos e brilhavam como brasas. E assim que ele percebeu o veículo com as luzes acesas, foram em direção aos policiais e começou a rosnar e babar, os quais deram a partida e tentaram atropelar aquela criatura. Só que aquele bicho saltou e caiu em cima do teto, gerando danos no sistema de luzes giroflex e sirene. Após isso, os policiais pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante e desembarcaram, sendo que um deles estava na posse de um revólver calibre 38 e o outro com escopeta calibre 12. Mas estava muito escuro e os faróis iluminavam a frente da casa, impedidos de entrar dentro da casa, ficando entre o portão e a frente da viatura. A criatura deixou de caminhar de quatro e então ficou de pé como um homem e ficou com os braços arqueados para frente e puderam ver o quão grande era aquela coisa, com sua boca muito grande, cheia de dentes afiados e com a língua para fora. Nesse momento, um dos militares efetuou disparos com um revólver calibre 38. O qual apenas enfureceu ainda mais aquela fera, não o ferindo, como se atravessasse ele sem qualquer lesão. Ele então gritou para seu companheiro: "Atira com a escopeta." O amigo dele, atendendo o pedido, sacou a escopeta e deu 2 disparos certeiros na região do peito e da barriga daquela coisa, que tombou. E como na época não havia celular, eles demoraram para conseguir ligar para a delegacia da comarca, a fim de comunicar o homicídio e solicitar a perícia e rabecão do IML para buscar o corpo daquela criatura. Porém, o policial questionou seu parceiro sobre o que informaria a autoridade superior, e o mesmo respondeu: "Conte a verdade do ocorrido, que abatemos uma criatura desconhecida." Porém, enquanto eles conversavam e voltaram a iluminar aquele animal com o farolete, visualizaram um homem nu e ferido por 2 disparos de escopeta com perfurações no peito e na barriga, contando também com tiros de revólver na clavícula, pescoço e ombro. O homem só foi reconhecido por causa do comerciante, pois ele reconheceu que era o mesmo homem que havia causado a confusão e lhe ameaçado de voltar e se vingar, e também foi confirmado pelo caseiro da fazenda. Depois deste acontecido, foi instaurado inquérito policial militar, IPM, para ouvir os militares e as testemunhas, assim como paralelo à investigação do delegado gestor daquela comarca, pois a história de que o homem fosse um lobisomem não teve como comprovar, mesmo os relatos dos envolvidos. O homem foi sepultado no cemitério municipal e alguns meses após o ocorrido, houve uma solicitação de exumação do cadáver para uma nova perícia. Porém, na cova rasa do homem, não foram localizados seus restos mortais, sendo assim um caso de mistério nunca esclarecido até hoje. Apenas aqueles que viram e narraram os fatos e testemunharam
a ferocidade dessa besta.